Senhor, nós te louvamos, Deus, pela vida do Bruno, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que tu use, Senhor, o teu filho para falar com a tua igreja, Senhor, para nos ensinar um pouco mais, Senhor, para nos aproximarmos de ti, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o Bruno. Amém. Amém, irmãos? Nessa noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu queria estar dividindo com vocês, que se encontra no livro de João, é bem conhecido. João, capítulo 11, versículo 21. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Pode se sentar, irmãos. Essa é uma palavra bem conhecida, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dessa passagem, né? Eu vou estar falando um pouco dela aqui hoje para vocês, que conta a história de Lázaro, né? Então Jesus ele não estava nessa cidade, né? Que era onde Lázaro estava, e Lázaro ficou doente, né? E Lázaro veio a morrer, né? E foram lá e falaram para Jesus, Jesus, o teu amigo, a quem tu ama, Lázaro, morreu, né? E aí Jesus vai ter com Lázaro, né? E é engraçado que a gente trazendo isso para a nossa vida hoje em dia, né? Às vezes parece ser um ponto final, né? Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente acaba entrando em desespero, né? E parece ser um ponto final. Mas para Deus não é um ponto final, né? Deus ele faz as coisas do jeito dele. E nossa visão às vezes parece que saiu do controle de Deus, saiu das mãos de Deus, né? Mas muitas vezes, irmãos, nós que limitamos o poder de Deus, o agir de Deus. Somos nós que fazemos isso, né? Quando a gente às vezes se depara com a dificuldade, a gente para de orar, para de jejuar, né? Para de buscar a face do Senhor, né? E isso é o que limita o agir de Deus na nossa vida, né? Se o Marquinhos quiser botar um louvor para dar aquela fortalecida. Então, a chave está na nossa mão, né? Deus ele não arromba a porta do nosso coração e não nos obriga a fazer nada. É uma escolha que nós temos que fazer, servir ou não a Deus, né? Mas a gente tem que acreditar e depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança e confiança na mão do Senhor, que é Ele que faz todas as coisas, né? Como a pastora estava falando aqui no começo orando, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? A gente tem que ter o entendimento que a gente agora tem que parar de viver a nossa vida. Eu não vivo mais a vida que o Bruno quer, mas eu vivo a vida que Deus escolheu para o Bruno viver. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, né? E às vezes a dificuldade vem, irmãos, ela vem para todo mundo, né? A gente não nos tornamos homens e mulheres de ferro, né? A gente às vezes é atingido, sim, né? Mas só que a gente tem que entender que nada foge do controle do Senhor, né? Se a gente voltar aqui para a história, e a gente vai ler bastante hoje aqui, qual que é primeira coisa que acontece que a gente acaba fazendo quando a dificuldade vem, né? A gente acha que Deus ele nos esqueceu, né? Deus ele não nos ama mais. E através dessa história a gente vai tirando algumas, né, bloqueios que a gente acaba trazendo para nossa mente, né? E tudo que está na palavra, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, todos os pontos, todas as vírgulas, tudo tem se cumprido, até no dia da volta do Senhor, né? Então a gente tem que crer nisso verdadeiramente. E não existe nada na nossa vida que a Bíblia não tenha uma solução, que o Senhor não tem uma solução. O Senhor já nos descreveu tudo que poderia acontecer, irmão. Tudo que poderia acontecer na nossa vida já está descrito ali na palavra. Uma vez eu falei isso e eu vi um pastor pregando sobre isso e é verdade, irmão. Depois que a gente conhece o Senhor verdadeiramente, nada mais é novidade, porque o Senhor já relatou tudo, irmão. O Senhor já disse para nós que Ele viria, que todas as coisas que iam acontecer estão acontecendo, que o Senhor Ele não nos deixaria órfãos, né? Que Ele ia nos preparar um lugar, né?
O Senhor disse que Ele já veio, que já venceu todas as coisas, né? E por que às vezes a gente não consegue romper essas barreiras, já que o Senhor já as rompeu por nós, né? Pelo nosso bloqueio mental, né? O nosso desespero, quando a gente acha que as coisas fugiram do controle de Deus. Mas na verdade, irmãos, as coisas não fogem do controle de Deus. Quando foge do nosso controle, é que a gente entra em desespero. A gente tem visto aí em momentos que a gente tem passando, e tipo, coisas que a minha geração não viveu. Aí agora a gente começa a ver pandemia, né? A gente começa a ver aí essa briga política. Para onde o nosso país está se encaminhando, mas em nome de Jesus está repreendido, sabe? Quando era falado sobre censura, o negócio já está batendo na porta aí, tem gente sendo censurado, né? Mas aí a gente fala sobre censura quando pega só uma parte, né? Quando vai contra alguma coisa, com relação à política, né? Mas e se essa censura começar a vir para a palavra do Senhor? E se a gente começar a ser perseguido, irmãos? Se a gente começar a ser perseguido e em alguns lugares, como acontece, as pessoas são mortas porque levam a palavra do Senhor. Como é que a gente vai se comportar diante disso? A gente hoje ainda tem liberdade para expressar aquilo que é o mais valioso, aquilo que a gente de melhor pode dar, irmãos, que é o amor que Deus entregou por nós, sabe? Então a gente ainda está no momento, mas a gente tem que estar alerta, porque o fim dos tempos está chegando, irmão, sabe? E a gente sempre brinca, né? Pô, vai melhorar, irmãos. A tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Infelizmente a tendência é essa. Mas a gente tem que estar firme na presença do Senhor, porque Ele é o único que pode nos ajudar nessa caminhada. Então, vamos voltar aqui para a palavra, né? Às vezes a gente acha que Deus ele não nos ama, né? Puxa, estava tão bem, minha vida estava indo fluindo perfeitamente, determinado ponto da minha vida desmorona, né? Porque às vezes a gente deposita a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança em alguns pontos, e Deus ele é especialista em quebrar isso. Deus quer mostrar para a gente que a base, né, a nossa estrutura tem que ser Ele, né? Então Deus vai mexendo nesses pontos, sabe? Quando a gente vai analisar a vida de Jó, Jó é o cara que ele chegou no nível que acho que não é impossível, irmãos, porque a gente pode também chegar nesse nível, mas ele ultrapassou um limite, né? Aonde Jó era um cara que ele tinha tudo, né? Todo mundo conhece Jó, né? E Deus ele deixou que o inimigo mexesse naquilo que Jó achava que nunca ia acabar, sabe? E a gente conhece a história, ele perdeu sua família, seu filho, seus filhos, enfim, e Deus restituiu tudo de novo, sabe? Mas Deus queria tratar algo com Jó, Deus tratou, mas Jó, ele permaneceu firme até o final, sabe? E às vezes a nossa vida se encaminha dessa forma, sabe? Deus às vezes vai tirando algo que vai, às vezes na nossa visão não, mas na visão de Deus nos afasta dele. E a gente acha que acabou tudo, que Deus ele não nos ama, né? Mas se a gente for entrar aqui um pouquinho nessa palavra, eu desmembrei um pouco aqui, para a gente poder entender um pouquinho, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só achar aqui. Vamos voltar aqui lá no 3. Lá, João 11, 3. Né, diz assim: manda-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Né? Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que os filhos de Deus sejam glorificados. Né? Então a gente vê que essa luta, né, sobreveio sobre a casa de Marta e Maria e Lázaro, mas Jesus o amava, né? E por que a gente não pode sofrer alguma coisa, a gente não pode passar por alguma dificuldade? Sabe, o Senhor também nos ama, irmão, sabe? Mas a gente não pode entrar em desespero, a gente tem que confiar nele, né? Quando a gente vai entendendo um pouco mais do que é caminhar com o Senhor, a gente entende que a gente, né, o nosso julgamento, a gente acha que só aqueles que não servem ao Senhor que tem que ser punidos, né? Ou a gente olha como uma dificuldade na nossa vida, como uma punição, mas não é assim, irmão. Sabe, a gente sempre fala isso, né? As dificuldades, elas vêm para nos tornar mais fortes. Sabe, lembra de Davi, quando ele derrotou Golias? Por que ele conseguiu derrotar Golias? Porque antes, ele já tinha derrotado um urso e um leão.
às vezes as dificuldades vêm pra gente, né? Parece uma coisa enorme, mas olha pra sua vida, quanta coisa que você já passou, sabe? Quanta coisa o Senhor já te livrou. Sabe? Como a pastora estava falando que a gente tem que ser mais grato, irmão, pelas coisas que o Senhor já fez. Sabe? A gente tem essa ingratidão, né? Uma memória muito fraca, irmão. Sabe? Eu tinha na minha mente assim, fechar ciclos, tipo, de segunda a domingo. Não, aí depois começa de novo, segunda a domingo. Só que isso às vezes estava me trazendo um cansaço físico e emocional muito grande, porque era desesperador a vontade de chegar na sexta e no sábado. Sabe? Que a gente acumula nosso trabalho durante a semana, tudo que acontece. Às vezes a gente é até perseguido por algumas coisas que a gente faz, né? Eu estava falando com um amigo essa semana. É difícil, eu sempre me posiciono em determinadas situações, mas igual a galera fica assim, respeito quem assim explode nessas determinadas posições, mas eu não fico assim brigando por conta de política, porque a gente acaba trazendo até inimizade, sabe? Eu tenho minha posição, eu tenho minha opinião, mas eu respeito, sabe? Até perante a própria palavra. Essa semana eu fiz uma amizade com um amigo que ele acabou de se converter. A gente sabe que quando a gente é o nosso primeiro amor ali, a gente quer que todo mundo esteja naquela pegada, né, irmão? Sabe? E eu falei, meu irmão, não é assim, cara. Às vezes você vai criar inimizade por conta do próprio Senhor, mas não é isso que o Senhor quer. Sabe? A gente não pode forçar nada, impor nada a ninguém. A gente mostra aquilo que Deus tem feito. Sabe? É sempre através de testemunho, cara, que a gente vai conseguir alcançar pessoas. Sabe? Então, não adianta só a gente pregar, irmão. As pessoas têm que olhar para nós e ver que a gente vive aquilo que a gente prega. Mas a maior dificuldade é essa, sabe? É não só falar, mas viver, né? Então a gente tem que trazer isso para a nossa vida. E hoje, esse texto aqui, ele fala um pouco mais sobre isso, né? É sobre testemunho, irmão, de vida. É sobre a gente mostrar realmente que a gente serve o Deus vivo. Não é só da boca para fora, né? Então, voltando aqui para a palavra, né? Às vezes a gente se questiona muito, né? Por que a gente passa por determinadas coisas? Mas, irmão, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe, a gente tem que vencer, irmãos. Isso já foi vencido por nós, por Deus, sabe? Deus, ele já entregou tudo para nós. O inimigo das nossas almas já foi derrotado, irmão. Já tem um lugar separado para ele. E por que a gente às vezes se deixa bater? Sabe? Às vezes a gente quer ficar com raiva do nosso irmão, mas não fica com raiva de Satanás, que é o cara que faz essas coisas todas, sabe? Isso que a gente tem que começar a entender, irmãos, né? E voltando aqui para a palavra, por que talvez a gente esteja passando por determinadas coisas, né? A gente sempre se pergunta isso, né? E no 4, o Senhor Jesus, ele fala isso, né? E Jesus, ouvindo isso, diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe? Quantas vezes a gente está passando por alguma luta, alguma dificuldade, a gente pede a Deus um livramento, uma direção, e o Senhor dá, e aí quando aquilo se resolve, a gente não consegue abrir a boca para glorificar o nome de Deus. Sabe? A gente já está pensando na próxima dificuldade, na próxima luta. A gente se tornou, irmãos, filhos ingratos, de verdade. Eu estava conversando com a Yara essa semana, assim, e eu vou repetir isso aqui sempre, cara. Às vezes eu tenho até vergonha de chegar diante de Deus e ficar pedindo as coisas. Sabe, só o fato da gente ter levantado, a gente estar aqui, sabe? É um milagre enorme, irmão. Tem gente que não conseguiu acordar esse dia. A gente é privilegiado, irmão. Sabe, quanta gente às vezes, não, mas eu não tenho aquele carro que eu queria, eu não tenho a casa que eu queria, mas tem gente que mora na rua, irmão. Sabe, o nosso país, ele, toda a dificuldade, por todo esse cenário que a gente está passando, a gente tem a liberdade, cara. Tem lugar que não tem nada disso, irmão. Sabe, então a gente tem que mudar o nosso pensamento, irmão. A gente tem que se posicionar e realmente viver a vontade de Deus. Sabe, quando a gente busca o Senhor de verdade, a gente acaba tendo um relacionamento diferente. Eu, como sempre falo com vocês, cara, eu não fico mais naquela, quando eu vou orar, querer ficar falando palavrinha bonita e tal, porque Deus, ele sabe que a gente não é assim, irmão. Deus, ele olha para o nosso interior e sabe como a gente é de verdade. Então, para que eu vou ficar fazendo joguinho com Deus? Sabe, às vezes a gente tem que realmente mostrar para Deus quem a gente é.
sabe, toda imundície, todo pecado, isso tem que ser explanado para ele. Ah, e Deus ele não sabe de todas as coisas? Sabe, mas ele precisa que a gente mostre para ele que a gente não quer mais isso. Sabe, chegou uma determinada fase da nossa vida que a gente tem que começar a romper essas coisas. Sabe, eu tenho levado para mim que está na hora de viver o verdadeiro evangelho, sabe? Começar a realmente viver as coisas que Deus tem planejado para nós. Né? Então a gente tem que ter uma mudança de mente. Fernando sempre brinca com se fala e é verdade. Né? A gente só desfruta daquilo que a gente entende. Né? E eu acredito que isso está até na palavra. Então, está na hora, irmãos, da gente ter uma mudança, sabe? Virar a chavinha da nossa vida. Está na hora, sabe? Chega de ficar engatinhando. Hoje eu estava lá na minha sogra lá e meu sobrinho estava lá, né? Quando a gente é criança, irmãos, a nossa dificuldade ela é de falar, né? Começar a andar. Irmão, já está na hora da gente ficar de pé. Sabe? Chega de rastejar, irmão. Sabe? A gente já está na hora de ter uma virada na nossa vida espiritual. De viver o novo de verdade, irmão. De deixar o velho homem para trás. Né? A gente tem assim um simbolismo no nosso batismo de quando a gente desce nas águas, o homem velho fica lá, né? E o novo emergir das águas ali. Mas muitas vezes, irmãos, a gente traz o homem velho de novo. Eu sei da dificuldade que é da gente não deixar, né, o nosso eu antigo voltar, irmãos. É uma luta constante. Mas é possível vencer isso. É possível. Sabe? Porque a gente tem conversado com pessoas que a gente vê que perderam a esperança, perderam a vontade de viver. Nunca se ouviu falar tanto de depressão enquanto a gente tem vivido nos nossos tempos. Sabe, irmãos, e a gente não pode tratar isso como uma coisa simples, sabe? Isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Só que o único que pode mudar esse quadro é o Senhor. Sabe? Quando a gente realmente, irmãos, isso é de verdade, né? Não é só da boca para fora. Quando a gente realmente entrega tudo na mão dele. Né? Não é confiar só até certo ponto. Né? Quando tudo está dando certo, é fácil. Mas quando as coisas começam a desandar, aí Deus não está no controle. Né? Aí eu estou sozinho. Né? Mas não é assim, irmão. Deus está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. Né? Então, vamos voltar aqui para a palavra. Né? A gente começa a analisar aqui a palavra do Senhor. E quando as coisas elas se movem assim, à nossa vista, né, contrário do que aquilo que a gente espera, a gente só tem como se posicionar de duas maneiras. Né? Ou a gente busca o Senhor de verdade, ou a gente se entrega na dificuldade. Né? E a gente pode ver isso aqui no versículo 20. Irmão. Só um momentinho. No 20 diz... ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. A gente vê dois momentos aqui que poderia ter acontecido. Por que as duas não saíram correndo? Só uma que saiu. Sabe? Em outro momento a gente vê que estava Maria e Marta lá, né? E aí uma reclamou, pô, Senhor, tu está vendo que eu estou correndo aqui, minha irmã fica aí nos teus pés. O Senhor fala para ela, porque ela escolheu a melhor parte. Por que ela saiu correndo e foi ao encontro do mestre, irmão? Porque ela sabia, irmão, que ele era o único que podia mudar aquele cenário. Mesmo não confiando, depois a gente vai ver mais um pouco abaixo. Né? Então a gente vê essas duas posições que a gente pode tomar ou não para a nossa vida, irmão. Sabe? Ou a gente vai ao encontro do Senhor, a gente realmente se entrega para Ele de verdade, irmãos, e confia nele, ou a gente se entrega na dificuldade e morre. Sabe, o Senhor ele tem falado para nós, sabe, os nossos sonhos, ele tem que morrer. Mas os sonhos de Deus, que Ele tem planejado para nós, irmão, isso não morre. Isso não morre, irmão. Sabe, nossos projetos, lógico que a gente tem que batalhar, a gente pode sonhar sim, mas a palavra fala que os planos, os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. A nossa visão é limitada de Deus, não. Sabe, os pensamentos do Senhor vai além dos nossos. Né? Às vezes a gente não entende muito sobre vida eterna, né, cara? Porque a gente só tem contato com coisas limitadas. Tudo um dia acaba, irmão.
a nossa roupa fica velha, a gente compra outro. O celular quebra, compra outro. Mas e a gente quando morrer? Tem como, sabe? A gente tem que comprar o nosso passe de entrada na eternidade agora, enquanto há tempo. Só que vai chegar um momento que não vai ter mais tempo, sabe? E aí vem o juízo. E aí tudo aquilo que a gente fez e aquilo que a gente não fez será julgado diante do Senhor. E aí já era, sabe? Pô, beleza, tu cumpriu tudo aquilo que o Senhor falou? Então pode entrar. Ah, tu não fez nada daquilo que Deus falou. Ih, meu irmão, então infelizmente. Então a gente tem que já ter o nosso entendimento, irmão, sabe? Os tempos eles estão se estreitando. Tem passado rápido demais. Um dia já não tem mais 24 horas, por incrível que pareça. Num piscar de horas, a gente acorda e já está escurecendo. Eu brinco pra caramba isso com a minha mãe, às vezes a minha avó quando eu chego. Minha avó, pô, mas sai de manhã, tá escuro, volta, tá escuro, né? Então não dá tempo mais de fazer nada, irmão. Sabe? A única coisa que a gente tem que ter é a noção de cuidar da nossa própria vida, sabe? Ter a nossa vida espiritual bem resolvida, se é que eu posso falar essa palavra. Sabe? Como é que está a nossa intimidade com o Senhor? Né? Quanto tempo a gente tem investido no reino? Quanto de Deus as pessoas têm olhado para nós e visto? Isso que é o mais importante, irmão. Sabe? Pecar, infelizmente, a gente ainda peca. E a gente vai pecar até a volta do Senhor. Mas a gente não pode permanecer no pecado. A única coisa que nos afasta da presença do Senhor é o pecado. Sabe, quando a gente está em pecado, eu vejo que o Senhor ele não está mais ali naquele negócio, sabe? Mas a gente tem que entender, irmãos, que não vale a pena. Não vale a pena. Sabe? A gente, voltando aqui para a palavra, irmãos, a gente acaba se tornando muito egoístas, sabe? Muito egoístas. A gente, às vezes, quer as coisas só para nós. Mas nesse mesmo texto eu vejo que o milagre ele não é só para nós. Sabe, aquilo que a gente tanto deseja, não é só para nós, irmão. As pessoas ao nosso redor também vão ver o milagre acontecer e vão crer no Senhor que deu o milagre pra gente. Sabe? Então vamos andar mais um pouquinho aqui no 21. Vamos ler até o 38 mais ou menos. 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que de tudo que pedires a Deus, tu concederá. Então a gente vê que, olha só que loucura, né, irmão? Marta, ela reclama ali com o Senhor, né, que se o Senhor tivesse ali, Lázaro não tinha morrido. Mas depois no outro verso ela fala, Senhor, mas eu sei que tu pode, se tu falar com Deus. E conosco é assim também, irmãos. Sabe? A gente já sabe das promessas, a gente já sabe tudo que Deus falou. Às vezes não acontece, né? E a gente acha que Deus não está agindo. Deus não está operando. Mas não é assim que acontece, irmão, sabe? Aos nossos olhos parece que Deus não está fazendo nada. E tem momentos que eu vejo que, assim, pelo menos comigo é assim, sabe? Parece que Deus ele fala, não, pera aí, eu vou só dar uma pausa aqui no milagre para ver como que esse camarada vai se comportar, cara. Como a gente tem se comportado quando o milagre não chega? Ou a gente só quer viver os milagres e o processo a gente quer deixar de lado? Muita coisa tem que acontecer, sabe? Muita água tem que passar debaixo dessa ponte até a vontade do Senhor se cumprir. E tudo, irmãos, o princípio é um movimento nosso. Quando a gente foi criado, Adão e Eva, né? Quando a gente estava no original ali, quem se afastou da presença do Senhor fomos nós. Nós que abrimos mão daquilo, não foi Deus. Então quem tem que voltar para a presença? Somos nós. Sabe, Deus ele nunca saiu da nossa vida, irmãos. A gente que quis sair da presença de Deus. Mas o Senhor ele tem nos amado tanto, irmãos, que tem nos dado oportunidade dia após dia. Hoje é mais uma oportunidade que Deus está dando para a gente. Sabe, falei para vocês já, eu não tive outro ministério, não tive outra igreja, eu sempre fui pastoreado pelos mesmos pastores, que são os pastores daqui, são os mesmos pastores de vocês. Então não conheci outro evangelho senão esse que a gente vive. Graças a Deus por isso.
sabe? E aqui as coisas é meio doida, né, cara? Essa igreja aqui é diferente, né? Aqui as coisas acontecem diferente, sabe? E muitas vezes Deus vai me lembrando, sabe? De coisas que aparentemente não tem nada a ver, né? Só que Deus, ele vai falando com cada um de nós. Deus tem uma forma particular com cada um de nós, sabe? Às vezes Deus vem me mostrando coisa de criança, sabe? Que afeta a minha vida hoje. E a gente tem que se arrepender disso, irmão. A gente tem que romper isso. Então, Deus, ele é tão perfeito, irmãos, sabe? Que comigo é assim, sabe? Às vezes ele lembra só uns flashes. Eu não lembro praticamente nada da minha infância. Mas alguns flashes que tem coisa errada, Deus me faz lembrar. Sabe? Tem que consertar aqui, ó. Sabe? As coisas que Deus faz é diferente, mano. A gente tem que se tornar sensíveis ao ouvir e ao toque do Espírito Santo. Então, tem que partir de nós essa posição, né? Então vamos continuar aqui. Onde eu parei? No 22, né? No 22. Também sei que quando tudo pedires a Deus, te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Sabe? Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Sabe? Deus está... O Senhor Jesus está na frente dela ali, falando face a face com ela, sabe? E às vezes a gente acha, poxa, mas isso ali foi só naquela época. Não, irmão. Sabe? A mesma oportunidade que eles tiveram lá, a gente está tendo também todo dia. Não foi fácil para eles, não é fácil para a gente. Mas o Espírito Santo tem falado conosco. Sabe? Crês tu? Então vai muito mais da gente, sabe? O milagre, ele só acontece quando a gente se posiciona. A gente vê os milagres de Jesus, os cegos, os coxos, né? Jesus, ele não pergunta, o que queres que eu te faça? E se um cara daquele ali que era cego, fala assim, não, Senhor, eu quero ser milionário. A bênção chegou e perdeu. Sabe, o Senhor hoje ele está falando para a gente, o que queres que eu te faça? Sabe, crês tu? Sabe, é muito mais do crer, irmão, sabe? Né? A nossa fé, ela é algo que a gente tem que já saber que vai receber antes de ver. É acreditar que vai acontecer, mesmo que as coisas estejam tudo ao contrário. Então a gente tem que ter esse posicionamento, sabe? Ter essa visão do Senhor. É viver Deus de verdade, mano. Sabe, às vezes a gente anda com o Senhor, né? Mas a gente não conhece Ele de verdade. A gente não confia no poder dEle, né? E diz assim o Senhor, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela, sim. Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E disto isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, né? Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali, né? Vamos continuar aqui para a gente finalizar isso aqui. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou os seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou, né? Disseram, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, né? A gente vê que quando Jesus fala com Marta, e Marta vai chamar Maria, todo aquele povo ali que estava naquele momento também se moveu, sabe? Ninguém ali confiava plenamente no poder do Senhor. Como eu falei aqui, às vezes parece um ponto final, ali parecia que tinha acabado a história, sabe? Parece que acabou, irmãos, mas não acabou.
Jesus, ele tem um plano perfeito para nós, irmão, sabe? Não vamos desistir agora, irmão. Por mais que as coisas parecem estar ao contrário à vontade de Deus, sabe? Você está na presença, analisa a sua vida com o julgamento da palavra, irmão, da Bíblia, não com o julgamento humano. Analisa a sua vida. Vê se você está dentro dos padrões que o reino pede que você seja. Pô, tô assim, não tem nada de errado. Poxa, mas tem acontecido coisas contrárias daquilo que Deus me prometeu. Calma, irmãos, calma. Sabe, espera mais um pouquinho. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu, com a minha visão mundana, irmãos, eu achava que não tinha jeito para Judas, sabe? Eu achava que, às vezes, a gente é predestinado, né? Não. A função de trair Jesus era de Judas. Para ele não tinha jeito. Irmão, mas se ele tivesse esperado 3 dias, não tivesse feito o que ele fez, o Senhor estava ali de braços abertos, sabe? Para mostrar para ele, irmãos, que tinha salvação para ele também. Tinha salvação para ele também, irmão. Mas Judas achou que ele podia fazer daquele jeito. Eu olho para Judas e vejo que realmente ele se entristeceu, sabe? Ele viu que ele tinha feito algo errado. Mas isso não justifica, irmãos, tirar uma vida, tirar a própria vida, sabe? A gente não pode dar fim numa coisa que Deus criou. Sabe, existe algo em nós que é santo, irmão. Por mais que a gente não enxergue isso. A gente não conhece lá em Gênesis ali que Deus criou o homem, aí soprou dentro de nós, na nossa narina. Então, irmãos, tem algo dele em nós. Sabe, a gente não pode jogar fora um pedaço do Senhor que Ele deu para nós, sabe, é uma parte dele. Por isso que às vezes a gente fala sobre intimidade, é isso, irmãos, a gente tem algo particular dele em nós. E a gente tem que glorificar a Deus todo dia, irmão, sabe? Porque eu falei aqui da outra vez, sabe? Por que Satanás ficou irado? Porque a gente pegou, sabe? O lugar que era dele. O mais próximo da Trindade ali era ele. Né? Tinha os anjos todos, aí era ele, Lúcifer, que estava mais perto de Deus. Né? Eu acredito que o sonho dele, irmãos, era ser o que a gente é hoje. Deus criou filhos, irmãos, sabe? A gente tomou das mãos de Satanás aquilo que era o mais precioso, que era estar na presença dele, irmão. E nós mesmos jogamos fora. Sabe, a gente abre mão disso todo dia, quando a gente peca novamente. Ah, não, mas eu me arrependo. A gente se arrepende. E o Senhor vai lá na cruz e paga o preço por nós. Mas aí a gente vai e peca de novo. Aí Jesus tem que ir lá de novo. Sabe, irmão, não vale a pena. Não vale a pena. É mais fácil obedecer do que sacrificar. Chega de sacrifício, sabe? Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos viver verdadeiramente na presença dele, irmão. Sabe, confiar nele de verdade. Vamos continuar lendo mais um pouquinho aqui, irmão. E às vezes, irmãos, a dificuldade vem, o Senhor quer agir, a gente olha aqui para essa palavra, né? Jesus, ele já falou para Marta e Maria ali que Lázaro ia ressuscitar, né? E às vezes a gente coloca dificuldade naquilo que Deus quer fazer, né? 39 diz assim: disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque 4 dias. Sabe, Deus mandou eles fazer um negócio, tirar a pedra dali, e eles foram e criaram uma dificuldade. Não é para ficar questionando o que Deus falou não, irmão, sabe? Deus não mandou fazer? Faz. Por que está criando empecilhos? Não é para ficar debatendo com Deus não, irmão. Sabe, se fosse eu ali, eu falar, quer saber? Então deixa isso aí, você não quer viver nada não. Mas não é, irmão, não sou eu que estou ali, é Deus. É Deus que tem operado na nossa vida. Então confia nele, irmão. Sabe, se ele falou, faça. Não questione, irmão, não fique inventando conversinha com Deus não. Obedeça, né? No 40 diz assim: disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por
por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Sabe, a nossa vitória vai chegar, irmãos. O nosso milagre vai chegar. E a gente vai poder, através disso, irmãos, sabe, glorificar o nome do Senhor. Mas nós temos que ser milagres ambulantes pela nossa cidade. Sabe, a gente pode, irmãos, como eu falei da última vez, através de um simples bom dia, mudar o dia de qualquer pessoa. Sabe, a gente às vezes olha só para a nossa própria dificuldade, mas não se interessa pela dor do outro. Às vezes a gente está preocupado com a nossa família, né, com aquilo que a gente tem que fazer quando chegar em casa. Sábado mesmo eu passei por isso, irmão. Poxa, eu saí para trabalhar 4 e pouca da manhã, consegui sair cedo. Aí eu fui e falei, cara, quer saber? Vou lá pegar meu ônibus lá na Praça Dom Pedro, tranquilo, pá, vou sentadinho, nada me aborrece. Aí quando chego lá na Praça Dom Pedro, manifestação com o Bolsonaro. Um trânsito danado. Eu já fiquei revoltado. Falei, caramba, brincadeira, mas amém. E aí depois, logo em seguida, demorando, fiquei 1h30 esperando o ônibus. Aí era uma passeata do Outubro Rosa, né? E aí que eu fiquei mais irado ainda, irmão. Puxa, eu fiquei mais brabo ainda. Só que, sabe, quando eu fiquei chateado ali, que eu disse, pô, tô cansado, né? Doido pra ir pra casa. Só que Deus me mostrou que eu reclamo à toa, irmão. Porque quando passou aquelas mulheres ali do Outubro Rosa, eu pude ver que eram aquelas mulheres com câncer, sabe? Que conseguiram vencer, que estão passando por um tratamento, por uma dificuldade. E eu tô chateado porque eu quero chegar em casa cedo. Sabe? É por isso que às vezes a gente olha para a nossa vida, irmãos, e eu tenho olhado para mim, sabe, a gente tem muito mais motivo para agradecer. Mas a gente prefere olhar só para o nosso lado. Sabe, a gente tem tudo, irmãos, tudo. Deus tem cuidado da gente nos mínimos detalhes. Mas a gente não consegue ter a nossa mente realmente voltada para o Senhor, sabe? Engraçado que as coisas que acontecem comigo, irmãos, é diferente, sabe? Do jeito que Deus tem feito comigo é diferente. E às vezes é só paulada, sabe? Desse jeito, mais simples. Mas eu sei que Deus faz essas coisas porque Ele me ama. Sabe, é complicado a gente ver isso. Sabe, a gente às vezes quer entrar em conflito com o nosso irmão, sabe, por coisa à toa. Até hoje mesmo eu estava vendo isso, sabe, Deus, Ele é dos detalhes, irmão, sabe? Lá na minha sogra, lá botaram aquele coisinha de beija-flor, sabe? Que bota água e tal. Aí, sentado lá na rede, lá com meu sobrinho lá e tal, eu fiquei olhando para aquilo. E aí os beija-florzinhos, ele vai lá e eles ficam brigando entre si, sabe? Para beber aquela aguinha lá. E eu, na minha mente, falei, cara, que bicho doido, né, cara? Bicho bobo, cara. Tá brigando por um troço que botaram aí para ajudar ele, né? Mas, irmãos, Deus, Ele é tão perfeito que Ele até falou comigo através disso, sabe? Vocês brigam por coisas que eu dei de graça para vocês. Em vez de vocês se ajudar, em vez de vocês compartilhar aquilo que eu tenho dado, vocês querem brigar. Sabe, as coisas que acontecem na nossa vida, irmão, nada é por acaso. Nada é por acaso. Basta a gente ter realmente a mentalidade de Cristo, sabe? E eu não estou falando isso para vocês para me sentir melhor do que ninguém, não, irmão. Eu estou falando do jeito que Deus fala comigo. Eu sei que Deus fala em particular com cada um de nós. Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito, irmão. Sabe, eu já falei isso aqui uma vez, acho que foi até na antiga igreja. Teve uma vez que a gente tinha um grupinho de jovens ali, lá no outro local que a gente congregava, e um dia, foi até uma terça-feira de oração, sabe?
pastor ele entregou uma palavra para cada um, menos para mim. Falei, caramba, só para mim que não veio nada, cara. E eu fui para casa ali, sabe, falando com Deus, pô, Senhor, para todo mundo, menos para mim. Não, eu quero também. Sabe, aí passou assim uns 2 dias, eu estava trabalhando, e veio uma mulher que eu nunca vi, depois ela me entregou uma coisa que eu estava passando naquele momento, só Deus sabia, não tinha contado para ninguém, sabe? E depois aquela mulher desapareceu, nunca vi mais, nunca mais vi. Sabe, e foi desse jeito que essa mulher veio para mim, falou, aquilo que você me pediu naquele dia, eu vou te falar hoje. Sabe, irmão? Sabe, a gente tem que ter o discernimento de como a gente fala com Deus, sabe? Como a gente se comporta na presença dele. Às vezes a gente brinca, né? Pô, é difícil quando a gente quer as coisas do nosso modo, né? A gente quer impor as coisas para Deus, né? Agora, a criação que manda no Criador. Não, Deus, tem que fazer do meu jeito. Não, irmão. Sabe, quando a gente tiver esse pensamento e achar que Deus tem que fazer da nossa forma, no nosso tempo, a gente nunca vai conseguir viver a plenitude do Evangelho. É tudo no tempo dele, irmão. Sabe, o Evangelho ele não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. É sobre Deus. Sabe, que nessa noite a gente possa sair daqui com uma mente diferente, sabe, de quando a gente entrou. Sabe, acho que a palavra-chave para a nossa vida inteira tem que ser gratidão. Né? Durante hoje, nosso dia, quanto tempo a gente conseguiu parar e conversar com Deus? Sabe, o quanto a gente agradeceu, independente da dificuldade de hoje que se levantou. Sabe, a gente está chegando no final da noite, a gente conseguiu romper mais um dia. Mas foi pela graça dele, irmão, foi pela misericórdia dele. Sabe, a gente, infelizmente, quer fazer igual eu falei, a gente só quer olhar para o nosso lado. Só quero chegar em casa cedo. Só isso que eu queria. A gente planeja tudo, né? Puxa, vou pegar meu ônibus lá na Praça Dom Pedro. Tranquilo. Se eu tivesse ficado lá onde eu estava, eu podia ter ido no cheio, em pé. Não, mas eu quero ir confortável, quero ir sentadinho, vou botar meu fone, vou tranquilão. Mas aí Deus quis fazer desse jeito, quis mostrar para mim que eu tô olhando só para mim, sabe? Tenho olhado só para mim, irmão. Eu até brinquei com a Yara ali, eu falei, putz, dá até vontade de votar no opositor do Bolsonaro aí, porque o cara quer fazer um negócio no sábado, né, cara? Pô, logo no sábado. Pô, tô cansado, né, cara? E aí Deus faz um negócio desse, faz ela passar aquela passeata lá do pessoal do Outubro Rosa. Sabe, um soco na cara, irmão. É difícil, sabe? E engraçado que às vezes a gente esquece, né? Quem conheceu aqui, a Márcia também conhece. Eu acredito que nem todo mundo conheceu, mas sabe, quando a gente fala sobre câncer, sobre essas coisas, eu tive um amigo que era, e a palavra, eu consigo viver isso que a Bíblia diz, sabe? Tem amigos que são mais chegados que irmãos. Eu vivi com um grande irmão, cara, que me apresentou o Evangelho, que passou por uma fase de câncer. E sabe, algumas semanas atrás eu tinha falado aqui sobre isso. Mas a gente acaba se esquecendo, sabe? Deus vai fazendo as coisas e a gente esquece. Sabe, a palavra-chave para a nossa vida é gratidão, sabe? Se eu pudesse, assim, deixar um título para a gente nessa noite, Deus ainda faz milagres. Ele é o mesmo Deus, irmão. Sabe, a gente olha para os grandes heróis da fé aqui da Bíblia. A gente vê para os grandes milagres. Tem coisas que parecem absurdas, mas eu creio em tudo que está na palavra. Eu brinco aqui, né? Poxa, imagina a gente bater de frente com o Mar Vermelho. Um grande peixe engolir o camarada e jogar ele em outro lugar. Parece loucura, irmão. Mas não é. Isso é verdade. Isso é verdade, irmão. Sabe? Não vamos limitar o poder de Deus na nossa vida, irmão. Vamos crer, irmão. Sabe? São várias chaves que o Senhor tem nos dado. Seja grato, creia, se entregue de verdade para Ele. Sabe? Não há nada
que Deus não possa fazer, irmãos. Não há nada. Para a gente finalizar, eu só queria deixar um último versículo, que está em Lucas 1:37. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada é impossível para Deus. Sabe, se a sua vida não está do jeito que o Senhor descreve para nós que tem que ser, se as promessas ainda não estão te alcançando, se a vitória ainda não chegou, fala com Ele. Fala com Ele, irmão. Sabe, a palavra fala que tudo que a gente pedir para Deus, Ele pode nos dar. Mas por que a gente não recebe? Porque a gente pede mal. A gente pede mal, irmão. O que a gente tem passado, irmãos, que Deus não pode reverter? Sabe, Deus tem feito maravilhas no meio de nós. Maravilhas. Mas a gente quer ver só o nosso lado, né, como eu falei. Sabe, os milagres eles têm que nos atingir sim, mas eles não podem só parar em nós. Sabe, isso é igual um copo cheio. Ele não pode ficar só cheio, ele tem que encher e transbordar. Sabe, aquilo que Deus tem nos dado, irmão, não pode só parar em nós. Tem que nos encher, irmão, e atingir outras pessoas. Eu acredito que é isso que Deus quer de nós, sabe? A gente tem que ser, sabe, os transportes da palavra dele aqui na terra. Só que a gente tem que sair dividindo com todo mundo, irmão. Sabe, o que mais tem aí vamos comparar a gente como se fosse um copo, sabe? A gente vai direto da fonte do Senhor. O que mais tem é copinho vazio, irmão. O que mais tem. E a gente tem que analisar o copinho da nossa vida, sabe? Se o nosso copinho está furado. Às vezes tem uns copinhos que recebe mais, outros menos. Aí o copinho ele tem que crescer para poder receber e todo mundo ter igualmente a mesma porção do Senhor. Sabe? Mas a gente já entendeu que o Evangelho ele não é sobre nós, sabe? As coisas que Deus nos entrega não pode parar em nós. A gente tem que gritar para o mundo, sabe? Tem gente morrendo todo dia, irmão, sabe? Tem gente que talvez se a gente tivesse falado, aberto nossa boca e falado do amor de Deus, poderia salvar essa pessoa. Sabe? Muita gente, irmão, cruza o nosso caminho todo dia. E às vezes passa batido. Só de a gente sabe que sim, irmãos, quando a gente tem uma sensibilidade diferente, só de olhar para a cara de alguém, a gente sabe que aquela pessoa não está bem. Só de olhar a gente sabe que não está bem. E aí, irmão? A gente deixa passar. A gente deixa passar. Lá no trabalho ontem, uma correria danada. E eu fico tranquilo, irmão, sabe? Eu não brigo mais por nada, tá errado, a gente o certo e tal. E aí o cara que é o gerente lá, coitado, isso aí tem que orar muito pela vida dele. Eu falei, rapaz, não sei o que acontece contigo, cara. Parece que tu usa algum tipo de entorpecente porque tu não liga pra nada. Eu falei, meu irmão, não vale a pena, cara. Não vale a pena, irmão. Por que eu vou ficar me aborrecendo com essas coisas, cara? Não vale a pena. Aí eu fico doente, brigo contigo, mesmo sabendo que tu tá errado, aí fica rindo, né? Mesmo sabendo que você tá errado. Eu falei, meu irmão, tá errado? Tá, mas tu não quer que faça assim? Eu creio numa palavra de Deus, sabe? Eu creio que Deus falou que toda autoridade aqui na terra, ela é delegada por Deus. Eu creio que tu também foi delegado pelo Senhor para estar sobre a gente. Irmão, tu fez que está errado, vamos fazer. Só que a cobrança vai vir para tu. Aí já muda de figura, sabe? Não, então vamos pensar um jeito de fazer melhor. Irmão, então vamos conversar. Vamos fazer melhor. A vida é assim, irmão, sabe? Eu não brigo, irmão, sabe? Eu sou o tipo de cara que, assim, é difícil eu me aborrecer. Quando eu me aborreço também é estourado. Mas eu faço de tudo para não me aborrecer. Sabe? Por incrível que pareça as coisas, Deus vai revelando muita coisa pra gente. Sabe? O que Deus tem mais feito é mexido na minha paciência. Igual eu falei com vocês sobre essa questão de querer chegar em casa cedo. Olha o que Deus fez. Sabe? Pronto, é só amassar o Bruninho ali e pronto. Me mostrou que eu não sou nada. Que a minha dificuldade não é nada. Então que a gente saia daqui, irmão, sabe? Com um pensamento diferente. Em vez da gente ficar olhando só para nós, sabe? Vamos olhar para o nosso irmão também. Porque o nosso irmão também é digno de perdão. Também é digno das misericórdias do Senhor.
Sabe, tudo que Deus faz, irmãos, é para o nosso bem. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Sabe, então vamos crer, sabe? Vamos crer na vitória. Vamos crer que Deus ele tem preparado coisas que a gente não consegue nem imaginar, irmão, de tão bom que é. Sabe, vamos ter pensamento positivo. A gente às vezes é muito pessimista. Uma coisa às vezes dá errado, né? 1% das coisas dá errado, os 99% está dando certo, já não vale mais nada. Então vamos ser positivos, sabe? Vamos acreditar nele, irmão. Vamos acreditar no mover do Senhor. Sabe? Vamos acreditar no impossível. Vamos visualizar nossa vitória antes mesmo dela chegar. Sabe, irmãos, que a gente, nessa noite, a gente possa sair daqui um pouco, digamos assim, sabe, em paz com nós mesmos, sabe? Entendendo que as nossas aflições, elas não são nada perante aquilo que o Senhor Jesus já passou por nós. Ele já venceu, irmão. Sabe, não vamos jogar fora o sacrifício do Senhor. Ele se entregou por mim e por você, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Basta a gente se posicionar, irmão. Sabe? Não vale a pena a gente trocar, e a gente fala sobre paternidade mais uma vez. Não vale a pena a gente trocar a nossa primogenitura por um prato de lentilha. Lembra disso? Não vale a pena, irmão. Sabe? Aquilo que Satanás dá pra gente é só passageiro, sabe? A nossa carne, ela anseia por desejos carnais, né? E o que Satanás dá pra gente? Coisas carnais. Mas quando o nosso eu começa a desejar coisas espirituais, irmão, e o Senhor começa a entregar, a nossa carne começa a morrer. Sabe? É tudo uma briga, sabe? Mas vale mais aquilo que a gente alimenta. Lembra daquela brincadeira que tem que briga dois cachorrinhos, um preto e um branco? Né? Se os dois estiver com a mesma nutrição ali, se eles tiverem os dois em dia, alimentados direitinho, eles vão brigar e a gente não sabe o resultado. Mas quando a gente alimenta mais um do que o outro, o que está fraco vai perder. Então que a gente venha alimentar o nosso lado espiritual, sabe? E deixar morrer o nosso lado carnal. Sabe? É isso que Deus quer de nós, irmão. Que a gente venha a se conectar cada dia mais com Ele, sabe? E quando a gente pega aquelas massinhas, sabe? Aquelas massinhas de criança. Quando a gente pega um vermelhinho e um verdinho, isso só coloca um do lado do outro, dá pra ver as duas cores. Mas quando começa a misturar, e mistura, vira uma cor só. É isso que Deus quer de nós, sabe? Que a gente esteja mais perto do que a pele e o osso. É isso que Deus quer, que a gente ande com Ele desse jeito, sabe? Eu falei da outra vez, não é andar do lado, mas é andar junto, sabe? Uma coisa só. Não tem como tu separar quem é o Bruno e quem é Jesus. É uma coisa só. É isso que Deus quer de nós. Amém? Que a gente consiga entender isso nessa noite. Que a gente possa sair daqui com a mente diferente, sabe? Vamos reclamar menos. Se possível, não reclamar de nada. Sabe, a nossa reclamação, às vezes, ela corta a nossa conexão com o Pai. Ah, Bruno, mas, poxa, tá difícil. Pô, tá, irmão. Mas não tá impossível. E se tá impossível aos nossos olhos, que Deus é esse que a gente serve, que não pode todas as coisas? Sabe, só não vai acontecer, irmão, se a gente não quiser. Só não vai acontecer se a gente não deixar. Sabe? Lembra quando o discípulo andou sobre a água? Por que ele afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus. Sabe, e o mar está revolto. Eles estão dormindo, eles estão lá no barco e Jesus está dormindo lá no fundo do navio. Jesus está no barco com a gente, sabe? Por mais que o mar pareça ser revolto, sabe? Quando a gente invoca e clama pelo nome dele, como aconteceu, quem é esse que até o vento e o mar, através de uma palavra, consegue parar? É o Deus que a gente serve, irmão.
Sabe, então nada é impossível para Deus. Sabe, creia nisso nessa noite. Nada é impossível para Deus. Amém? Amém, irmãos? Estamos abençoados. Quantas coisas importantes que foram ditas, né? Só para dar alguma orientação, né? Nesses momentos que nós estamos vivendo, o Bruno falou algumas coisas muito importantes, como não se indispor, não criar inimizade por pensamentos diferentes. O que nós precisamos é estarmos posicionados no Senhor. Então, o nosso papel é amar. A palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso inimigo. Então nós não devemos de forma alguma fazer inimizade por pensamentos diferentes. Nós sabemos quem é Jesus, nós estamos posicionados em Jesus e nos seus princípios. E o pastor trouxe uma palavra na terça-feira que falava: se posicione e espere, porque é o Senhor que vai lutar por nós. Amém? O que nós precisamos fazer enquanto igreja, irmãos? Enquanto igreja, como intercessores, nós precisamos conhecer a vontade de Deus e interceder em função da vontade de Deus. Porque se nós temos o Espírito Santo, nós temos o discernimento e entendemos qual é a vontade de Deus. Mas nós precisamos falar. O Bruno falou aqui, mas será que Deus não sabe o que nós precisamos? Claro que sabe, mas nós temos que conversar com Ele, né? Trazer diante de Deus todas as nossas aflições, angústias, né? Fazer todo tipo de oração. Amém. E em relação à vontade de Deus no mundo, a igreja precisa se posicionar e interceder. Não basta você orar e falar assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Às vezes a gente está orando aí, né? Um exemplo, as eleições. Senhor, seja feita a tua vontade. Não é esse o papel da igreja. Nós precisamos falar qual é a vontade de Deus. Em Lucas, tem uma passagem quando José e Maria levam Jesus para ser apresentado, né? Levam a oferta lá dos pombinhos. Tinha um homem chamado Simeão, que ele estava intercedendo pela vinda do Salvador. Olha que coisa! A vinda do Salvador não era vontade de Deus? Não era dessa forma que o homem se reconciliaria com o Pai? E precisava então alguém interceder? Precisava. Porque o Senhor, quando criou lá o homem, criou a mulher, Ele entregou o governo a eles. Hoje esse governo está na mão da igreja. Nós temos autoridade nessa terra. Então nós precisamos aprender a interceder e a orar a vontade de Deus. Mas como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Primeiro se posicione, se santifique, busque ao Espírito Santo. Leia a Bíblia. Ali estão todos os princípios do Senhor. E os princípios, eles não mudam. Essa é a vontade de Deus. Então, os princípios do Senhor, é em cima desses que nós vamos interceder, para que as coisas se concretizem aqui na terra. Não basta eu cruzar os meus braços e dizer: mas Deus é bom, mas Deus sabe o que quer, Deus sabe o que faz. Eu, enquanto igreja, eu preciso me posicionar como intercessora também, para que aqueles que nós conhecemos sejam salvos. E olha que interessante, não é só o que nós amamos, porque o Senhor manda nós orarmos pelos nossos inimigos. E se os nossos inimigos alcançarem o que é o amor de Deus, eles com certeza vão ser melhor, e vai ser melhor para mim também e para todos. Então nós devemos interceder para a salvação do meu irmão, porque eu entendi o que é a salvação e eu desejo isso para o meu próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Olha que coisa interessante. Amém, irmãos? E interceder para que os princípios de Deus estejam onde nós estivermos. Aqui na terra, nós ainda estamos na terra, então nós queremos que a vontade de Deus e os princípios de Deus se cumpram. Então nós vamos orar sim pela família, nós vamos orar sim pelo casamento. Nós não vamos jogar a toalha e dizer: não deu mais certo, não quero mais saber desse homem, não quero mais saber dessa mulher, não. Não. Como igreja, como intercessora, nós vamos olhar e interceder para aquilo que Deus tem e não para aquilo que eu quero.
E é isso que a gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Senão eu começo a orar para o que eu quero. Aí eu vou na Bíblia e eu entendo que o que eu quero não é a vontade de Deus. Então, se eu orar o que não é a vontade de Deus, não vai se cumprir. Por isso que Deus fala o quê? Pedir mal. Porque a vontade que você está intercedendo, se não for a minha vontade, ela não vai se cumprir. Se for a minha vontade, vai se cumprir no tempo certo. Como que eu vou saber se é ou se não é a vontade de Deus? Conhecendo os princípios dele, conhecendo que ele tem, né, a boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. E o que ele nos diz é o quê? Renovai-vos a vossa mente para que experimenteis qual é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Como que a gente renova a nossa mente? Pela palavra de Deus. Não há outro jeito, irmãos. Não é se envolvendo, né, com as faculdades, não é se tornando doutor, mestre. Não, é se envolvendo com a palavra de Deus. Eu sou muito favorável ao estudo, amo estudar, acho que todos devemos estudar. Mas se eu quero ter a minha mente renovada, para que eu não me conforme com o mundo, para que eu não tome a forma do mundo, eu posso estudar sim, estar sempre com o senso crítico do Espírito Santo e com o discernimento do Espírito Santo, mas principalmente me envolvendo com a palavra de Deus. Amém? Nós estamos aí em dias, né, em momentos cruciais. A igreja continua em jejum e oração pela pátria, mas que fique esse alerta, que a gente ore, sim, por aquilo que a gente sabe que é a vontade de Deus. E comece a definir, Senhor, porque a tua vontade é que haja isso, isso e isso. A tua vontade é que seja feito dessa forma. Então, nesse momento, Senhor, eu te peço, vem com os teus anjos guerrear em nosso favor. Senhor, que toda a arma forjada de Satanás não venha contra os teus filhos, não venha contra os nossos irmãos, não venha contra a nossa pátria. Olha como é diferente. Eu conheço a vontade de Deus, eu sei quais as armas que Ele me dá para lutar. E aí, então, eu entro na batalha. E é o Senhor que vai ganhar por nós. Irmãos, toda vez que o povo de Deus se acomodou, veio uma crise, veio um problema, para que eles, despertassem. Eu tenho orado muito ao Senhor, que não seja necessário de novo uma crise tão grande, para que a gente, de fato, seja avivado. A gente vê a igreja se posicionando, mas ainda vê muita acomodação. Que a gente possa realmente estar posicionado em Deus e lutar pelas causas do Senhor. Não pelas nossas causas, pelas causas do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele fará. Não é isso? Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Oh, Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque Tu estás aqui, Senhor. É o Senhor que tem nos sustentado, Pai. É o Senhor que tem nos consolado. Oh, Deus, é o Senhor que tem nos alegrado, Pai amado. Porque somos alegres, sim, Senhor. Oh, Deus, continua, Pai, enchendo a Tua igreja, Senhor, com a alegria do Teu Santo Espírito, Senhor. Com o discernimento, Pai. Senhor, que cada vez mais possamos nos posicionarmos em Ti, Pai. E entendermos, Senhor, a Tua vontade para cada um de nós, Senhor. Pai, nós não queremos nos afastar da Tua presença, Senhor. Porque sabemos, Deus, que as Tuas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, Senhor. Pai, mas nos traz para o centro da Tua vontade, Senhor. Continua nos ensinando, Pai. Sabemos, Deus, que haverá um dia, Pai, onde tudo se tornará perfeito, Pai. Que veremos a totalidade, Senhor. Esse dia, Deus amado, será um encontro contigo. E nessa hora, Pai, nós declaramos: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Igreja, repita comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, Pai, nós desejamos isso, Senhor. E por isso estamos na Tua presença, Pai. Porque não há nada nesse mundo, Deus, melhor, Pai amado, do que a esperança de que um dia nós encontraremos contigo, Deus. Ah, Senhor,
Senhor, venha, Pai amado, despertar ainda mais em nós esse desejo, Senhor, de que o Teu Filho volte, Pai, para nos resgatar, Senhor. Ah, Pai, porque nós não somos daqui, Senhor, simplesmente estamos aqui. Assim como Jesus disse, nós não somos desse mundo, mas, Senhor, nos livra do mal, Pai amado. Cuida dos Teus filhos, cuida da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sê com cada um de nós, Deus amado, e continua, Senhor, falando conosco, Pai. Continua, Senhor, nos dizendo o que Tu queres, Senhor. Qual o Teu propósito para cada um de nós, Pai, porque queremos, Senhor, mergulhar ainda mais fundo, Senhor, nas águas do Teu Santo Espírito, Pai. Que o controle, Senhor, seja totalmente Teu, Pai. Porque as nossas vidas, Senhor, nós já entregamos a Ti, crendo, Senhor, que Tu tens o melhor para nós. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Irmãos, eu queria dar um recadinho que a nossa igreja também é uma igreja missionária. E normalmente, né, existe missão lá no Nordeste, e agora o apóstolo já confirmou aí o compromisso de fazer uma missão evangelizando, né, abençoando os ribeirinhos do Amazonas. Só que ele precisa levantar recursos, porque eles pretendem ir, né, para os ribeirinhos que são mais retirados, precisam de alugar barco, enfim, é uma despesa grande. E eles estão contando com a nossa ajuda para levantar fundos, condições de irem. E vocês sabem, né, o pastor está lá em Uberaba, tem um grupo lá com ele. E eles montaram um grupo para fazer uma ação social entre amigos, que vai ser a venda, né? Procuraram lá na internet um grupo, uma rifa, para ser sorteado um final de semana ou 2 dias, né? Não diz final de semana, são 2 diárias para Angra dos Reis. Então, já está no grupo, você pode participar, né? Se você tem esse desejo, peço ao Senhor que desperte, se você ainda não tem o entendimento, de quão importante essas ações missionárias, de levar a palavra de Deus para aqueles que estão mais distantes. Então, comece nesse entendimento, né? Colabore com isso, porque é algo que vai abençoar, o reino de Deus vai abençoar essas pessoas, e nós vamos estar abençoando também o nosso apóstolo. Claro que se mais alguém desejar ir nessa missão, pode se colocar. Eu tenho desejo de ir, eu quero ir, amém. Não é algo que está fechado, mas a despesa aumenta ainda mais, e mais nós teremos que trabalhar em função disso. Amém? Então vamos ficar atentos aí. Se você tiver algum amigo que também gosta de participar, que entende a importância, né, das missões, você pode divulgar também. Aqueles que nos assistem também, se puderem nos ajudar nesse sentido, com certeza é o próprio Deus que vai honrar. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.